Ele entrou no meu consultório achando que tinha só pressão alta. O que ele me contou sobre os hábitos íntimos fez eu olhar para outros sinais com mais atenção. Sou a doutora Beatriz, urologista com anos de prática cuidando da saúde sexual de homens na faixa dos 60 para cima. Se você tem 60 anos ou mais, senta confortável, pega um copo de água ou café, porque o que eu vou dizer aqui pode mudar a sua maneira de cuidar do corpo. Sem julgamento, só informação prática e segura. Vou revelar os 7 erros de masturbação que são perigosos depois dos 60 anos e o que você pode começar a fazer hoje para evitar consequências reais. Antes de entrar nos 7 erros, deixa eu contextualizar rapidinho por que a técnica importa mais com o passar dos anos. Imagine seu corpo como um carro que já rodou muitos quilômetros. O motor ainda pode funcionar bem, mas algumas peças exigem mais cuidado. A circulação fica um pouco mais lenta, a resposta hormonal muda com menor testosterona média, a próstata tende a aumentar e a pele, inclusive a do pênis, fica mais fina e sensível. Além disso, as terminações nervosas podem responder de maneira diferente. Tudo isso não precisa significar perda completa de prazer. Significa, isso sim, que pequenos ajustes na forma como você se relaciona com a própria sexualidade podem evitar problemas e manter a qualidade de vida. Eu já vi isso na prática com pacientes na casa dos 60, 70 e até 80 anos, e muitos melhoraram quando mudaram hábitos simples. Se esse tema interessa, deixe um like rápido. É um sinal de que vale a pena trazer mais conteúdo como este. Erro número 1. Pressão excessiva. Muitos homens desenvolvem ao longo dos anos um hábito de apertar ou pressionar com força acima do necessário. O problema físico por trás disso é que a pressão intensa comprime vasos sanguíneos locais e pode reduzir a perfusão de sangue na pele e nas terminações nervosas. Com o tempo, isso causa microlesões e dessensibilização. Você precisa de estímulos cada vez mais fortes para sentir o mesmo prazer. Na clínica, atendi um homem chamado Ludiceu Roberto, 67 anos, que relatou que havia sempre apertado mais, por achar que assim o orgasmo vinha mais rápido. Com o tempo, ele passou a relatar perda de sensibilidade e dificuldade em sentir prazer durante o sexo com a parceira. A orientação prática é simples e imediata. Reduza a força. Experimente tocar com menos pressão, variar o tipo de estímulo e, se achar que já há dessensibilização, procure um profissional para um programa de reeducação sensorial. Não é vergonha nenhuma, é cuidado com um tecido que já trabalhou bastante ao longo da vida. Erro número 2. Fazer no banheiro. A prática de usar o vaso sanitário como local de masturbação é comum porque é prático e escondido, mas tem riscos específicos na maturidade. Sentar no vaso pode comprimir a região pélvica e alterar a respiração. A pressa que acompanha o ato no banheiro aumenta a resposta cardiovascular abrupta. Para homens com fatores de risco cardíaco, isso pode desencadear sintomas como palpitação ou arritmia, não porque a masturbação seja intrinsecamente perigosa, mas por causa da combinação entre pressa, posição e esforço súbito. Lembro de um paciente, o Carlos, 64 anos, que relatou episódios de tontura após praticar dessa maneira, especialmente quando estava apressado. Minha recomendação: escolha um local confortável, ventilado e sem pressa. Transforme o momento em algo mais calmo, sem associar prazer exclusivamente ao banheiro. Se você sente palpitações, falta de ar ou dor no peito, procure atendimento médico imediatamente. Essas são bandeiras que exigem avaliação. Erro número 3. Acelerar o processo. A pressa em chegar ao orgasmo é outra armadilha. Quando você encurta a experiência para alguns minutos, o corpo não realiza o aquecimento gradual que facilita uma resposta sexual mais segura e satisfatória. Além disso, picos rápidos de tensão arterial e frequência cardíaca ocorrem com orgasmos acelerados. Isso pode ser mais arriscado para quem tem doença cardíaca conhecida. Clinicamente, vejo muitos que se queixam de orgasmos menos satisfatórios e sensação de vazio depois, e isso tem ligação com a forma apressada. A sugestão prática aqui é dedicar de 10 a 15 minutos quando possível, desacelerar a respiração e prestar atenção às sensações. Transformar o ato em um momento de conexão consigo mesmo que seja solitário, tende a melhorar a qualidade do prazer e reduzir o risco de sobrecarga física. Erro número 4. Não usar lubrificação adequada.
A pele genital nos homens, especialmente depois dos 60, costuma ficar mais fina e menos elástica. Fricção repetida sem lubrificação suficiente favorece microlesões na pele, irritação e até infecções secundárias. Já atendi o seu José, 62 anos, com queixa de ardor e pequenas fissuras que apareceram depois de um período de masturbação frequente sem lubrificante, usando apenas sabonete para limpar. Isso é problemático. Sabonetes e shampoos podem ser irritantes e alterar o pH local. A orientação prática é clara. Prefira lubrificantes à base de água, que são seguros para a pele e para a maioria dos preservativos. Evite produtos com fragrância ou ingredientes agressivos. Se houver dor persistente, secreção ou sangramento, procure avaliação médica. Pode haver infecção ou lesão mais profunda que precise de tratamento. Erro número 5. Depender exclusivamente de pornografia. Não é certo demonizar o uso de pornografia, mas há um fenômeno real. Consumo frequente e intenso de conteúdo pornográfico pode ajustar a referência do seu cérebro para estímulos cada vez mais extremos, por causa do circuito da recompensa e da dopamina. Isso pode levar a uma espécie de dessensibilização psicológica, em que a excitação com a parceira real fica mais difícil. Na minha prática, notei vários homens que relataram diminuição da excitação no contexto de relacionamento enquanto aumentavam o consumo de pornografia. Quando a pornografia vira a principal fonte de estímulo, o sexo compartilhado pode ficar prejudicado. Um passo prático é avaliar honestamente seu padrão de consumo. Tentar um detox inicial de 30 dias muitas vezes ajuda a readaptar as respostas. Se houver sensação de perda de controle, tempo gasto excessivo ou prejuízo no trabalho e nas relações, procure terapia sexual ou psicoterapeuta especializado. A compulsão necessita de abordagem multidisciplinar. Erro número 6. Abuso de brinquedos sexuais muito intensos. Brinquedos com sucção poderosa, vibração de alta intensidade ou movimentos automáticos podem ser ótimos recursos, mas o uso diário e sempre na potência máxima pode deslocar a resposta fisiológica natural. O resultado é parecido com o do aperto excessivo, dessensibilização e dificuldade em ter resposta em situações sem o aparelho. Vi isso em pacientes que usavam dispositivos todos os dias e depois reclamavam de perda de prazer no contato íntimo com a parceira. A recomendação prática é moderação, limitar o uso a no máximo 2 vezes por semana, evitar sempre as maiores potências e alternar com estímulos naturais. Se você depende do aparelho para atingir prazer, considere reduzir gradualmente e, se não conseguir, peça ajuda profissional para um plano de dessensibilização. Erro número 7. Não equilibrar com intimidade real. É fácil que a masturbação se torne, com o tempo, o substituto da vida sexual a dois, especialmente em casais com rotinas agitadas ou com dificuldades de comunicação. O problema não é a masturbação em si, mas o fato de que ela pode consumir energia física e emocional, que poderia alimentar o encontro com a parceira. Na clínica, recordo o caso do seu Marcos, 66 anos, cuja esposa chorou em consulta dizendo que se sentia rejeitada. O casal tinha deixado de priorizar encontros íntimos e havia uma lacuna de comunicação. Priorizar encontros afetivos, conversar sobre expectativas e ajustar frequência são passos fundamentais. A masturbação pode ser um complemento saudável, mas quando substitui completamente a intimidade compartilhada, pode fragilizar o vínculo. Minha orientação prática: escolha um dia da semana para um encontro dedicado ao casal, mesmo que seja apenas 30 minutos de atenção mútua. Use a masturbação como recurso, não como substituto permanente. Entre essas falhas existem gatilhos psicológicos que valem atenção: vergonha, medo de falar com a parceira, hábito da pressa por causa da rotina e ansiedade que leva ao consumo excessivo de pornografia. Se alguma dessas situações bate com você, não fique com vergonha, é comum e tratável. Agora vamos revisar de forma integrada o que você pode colocar em prática já hoje. Primeiro passo: faça uma autoavaliação honesta. Pergunte-se: eu tenho sentido necessidade de aumentar a força para sentir prazer? Costumo usar o banheiro por pressa? Uso pornografia diariamente? Uso aparelhos todo dia? Sinto desconforto ou feridas? Essas respostas guiam o próximo passo. Segundo passo: escolha uma mudança simples e viável para começar. Pode ser usar lubrificante à base de água em todas as sessões, reduzir a força do toque, limitar o uso de brinquedos para 2 vezes por semana, ou marcar um detox de pornografia por 30 dias. Terceiro passo: renove a rotina de intimidade com a parceira. Combine momentos neutros para conversar sobre o que cada um gostaria de mudar, sem acusações, apenas compartilhamento. Frases como:
Posso te explicar algo que aprendi e que pode nos ajudar? Costumam abrir espaço sem criar conflito. Um plano de ação prático e direto que já ajudei vários pacientes a implementar. Durante a primeira semana, introduza lubrificante em todas as sessões e evite o banheiro. Na segunda semana, reduza a frequência de uso de aparelhos e limite a intensidade. Na terceira semana, tente um período de redução de pornografia e comece a reservar ao menos uma noite semanal para intimidade com a parceira. Se sentir dificuldade em controlar o consumo de pornografia ou a frequência da masturbação, busque ajuda com terapeuta sexual ou psicólogo. É um problema que responde bem a tratamento. Quando procurar um médico ou especialista? Procure o urologista ou um serviço de emergência se houver dor intensa, sangramento, lesões que não cicatrizam, febre ou secreção suspeita. Procure avaliação cardiológica se você tiver sensação de dor no peito, falta de ar importante, desmaio ou palpitações persistentes associadas à atividade sexual. Procure terapeuta sexual ou psicólogo se sentir que a masturbação está fora de controle, prejudicando seu trabalho, sono, relacionamentos ou causando sofrimento emocional. Em todos esses casos, agir cedo evita complicações. Quero reiterar 2 mensagens importantes. A primeira é que a masturbação não é ruim nem vergonhosa, é uma expressão natural da sexualidade. O foco aqui é na técnica e em como hábitos repetidos ao longo dos anos podem gerar problemas. A segunda é que mudanças graduais costumam trazer resultados. Muitos homens na casa dos 70 ou 80 conseguiram recuperar sensibilidade e prazer após ajustes simples, reeducação sensorial e, quando necessário, acompanhamento profissional. Antes de terminar, deixe um checklist prático que você pode guardar na memória e aplicar. Reduza a pressão. Evite o banheiro. Dedique de 10 a 15 minutos e desacelere. Use lubrificante à base de água. Avalie e limite o consumo de pornografia. Modere o uso de aparelhos intensos. Priorize a intimidade com a parceira. Faça uma ação simples já hoje. Compre um lubrificante apropriado, experimente diminuir a força em uma sessão e marque uma conversa curta com a parceira para alinhar expectativas. Se algo do que eu falei gerou sinal de alerta, dor, sangramento, palpitação, procure atendimento. Para encerrar, quero que você leve essa imagem comigo. Seu corpo é um carro com quilometragem e história. Com manutenção simples e ajustes na direção, ele ainda pode te levar longe com prazer e segurança. Não é sobre fim de vida sexual. É sobre cuidar para que ele continue bom por muitos anos. Se você se identificou com alguma dessas falhas e acha que precisa de ajuda, compartilhe este vídeo com alguém que possa se beneficiar. Procure um urologista ou um terapeuta sexual. E se quiser, inscreva-se no canal para mais orientações práticas. Cuidar da sua sexualidade é cuidar da sua saúde. E nunca é tarde para começar.